Estamos aqui nessa manhã maravilhosa, às 11, meio-dia já, com o nosso amigo multifunções, cantor, pai, pregador, marido, e aí vai, né? Mas tudo para Deus. Multiuso para a honra e glória do Senhor. Exatamente. Nosso amigo aqui, ó, o Brunão. Brunão Moraes. Finalmente. Deu certo. Deu certo. Graças a E Deus. foi o último dia, hein, mano. O último dia. O último dia, que essa madrugada, 5 horas da manhã eu já interno. 4 e pouco já tô saindo de casa, 5 horas da manhã já interno, e aí é cirurgiazinha no joelho, né? É quem não sabe jogador também, né? Jogador. Vai é 9 matador, né? 9. Ai, 9 faixa. Aqui, ó, meio nas costas aqui, ó. Foi parado só no 10 carrinho, mil, né? Se deixar arrancar, Mano. já era, rapaziada. Ali, ó. Foi um abençoado. Chegou num carrinho, pé alto no meu joelho. É que mano. crente fala abençoado, né? Pra não Como é que Não, eu não vou falar. Porque o Júlio. Você tá ligado? O Júlio da. Ai, O César? qual é o nome? Não. Ele falava o fruto de tribulação. Como é que é? É, fruto de tribulação. Mas beleza. O abençoado chegou num carrinho, mano, no meu joelho, velho. Por trás? Não, tipo assim, o Otávio chutou a bola, Sim. aí a bola bateu na trave, mano. E ela, tipo, respingou no meu peito, já sobrou direto no meu peito e tal. Eu tava com a chuteira novinha, tinha comprado a Pro 5 Bump da Umbra. Eu tava. Nossa, mano, o grito pega. Brilhando. Tá ligado? Sim. Mano, grita na A quadra. chuteira nova e recebeu um passe do Neto do Pelé, aí... Moleque, a bola bateu no meu peito. Aí eu tava, tipo, tudo com a perna. Tudo em cima da perna esquerda. Mano, eu ia chapar só com a direitinha aqui, ó. Bum. Aí, mano, o goleiro veio totalmente sem tempo de bola, sem nada. Chegou num carrinho, pé alto aqui no meu joelho, mano. Aí meu joelho abriu pro lado, assim, tá ligado? E você escuta ali, você vai fazer um... Trá. Aí eu só conseguia cair no chão, mano. Eu caí no chão, só... Meu Deus, por favor, não seja LCA, não seja LCA, não seja LCA. Sim. Mas acabou... Aí foi. Eu fiz os testes... Aí é o que a gente tava trocando ideia aqui, né? Sim. Eu fiz os testes, fui no médico lá no mesmo dia. Ela fez lá o teste de gaveta, o teste de LAC. Mas ela falou, mano, teu joelho tá bom, não tem nada aí não. Você não estourou LCA não. Só talvez deva ter sido entorse, alguma coisa no joelho. Sim. Alguma ruptura parcial, mas total não foi. Então fica tranquilo. Aí eu marquei um exame de imagem pra poder fazer durante a semana. Ressonância. Fiz uma ressonância em Santos. Mas assim, a máquina de ressonância parecia um micro-ondas, assim, uma pequenininha, assim, nada a ver, tá ligado? Sim. Aí eu fiz o exame, a imagem muito inconclusiva, levei no médico em São Paulo. Aí o médico viu, ele falou assim, não, teu joelho tá perfeito, cara, você não tem nada nesse joelho aí não estourou, não aconteceu nada. Fez de novo o teste de gaveta, fez o teste de... Pra quem não sabe, o teste de gaveta é quando você traz o joelho assim pra frente pra ver se ele sai do lugar, né? Sim. Porque a LCA, ele não deixa teu joelho ir pra frente. E aí... E tu chegou a jogar bola nesse meio tempo? Não joguei, mano, porque eu tava com dor, entendeu? Tá. Eu tava com dor. Aí, até então, eu tava com dor, tava mancando e tal. No mesmo dia eu ainda cantei, fui pra igreja, fiz o culto e tal, cantei. E aí, ele falou, não, mano, teu joelho tá perfeito, pediu um exame de imagem. Aí eu falei, cara, Aí ele me falou, ó, vai num outro lugar que faz um outro exame de imagem e tal. Se você tá com dúvida, vai e faz. Mas teu joelho tá bom, não aconteceu nada com tua LCA. Aí eu fiz outro exame de imagem num outro lugar lá em São Paulo. Cura, um laboratório maravilhoso. Aí, mano, fiz o exame de imagem. Aí deu, tipo assim, o LCA não aparece, tá ligado? No exame de imagem. Passei com outro médico, Dr. Paulo Ambrogi, que é um médico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Cara muito bom. Aí ele olhou e falou, mano, aqui não tem LCA nenhuma não. Aí ele fez o teste de gaveta, ele falou, mano, de fato o teste de gaveta dá negativo. Mas por quê? Porque tua coxa é muito grossa, tua musculatura da perna é muito boa. Então, tipo, a musculatura da perna tá segurando a LCA. Tá fazendo as vezes do que a LCA faria, entendeu? Então na gaveta não dá. Mas ele fez um outro teste, que é o Lachman. Que ele pega assim a lateral do pé e a coxa é meio que tipo faz um valgo assim com o joelho. E aí ele falou, ó, esse valgo aqui, teu joelho tá dando positivo. Então de fato, você estourou a LCA e estourou o menisco também, né? Teve uma ruptura ali do menisco. Que é o que o Neymar tá tendo hoje, né? Sim. Então o Neymar vai... A gente vai operar mais ou menos no mesmo tempo. Mas a expectativa é voltar a jogar bola daqui a pouco, né, mano? Ir pra Copa, né? Ir pra Copa. Aproveitar que Richarlison tá em baixa.
O 9 tá... Não tem 9 no Brasil, mano. O 9 sou eu. O Neymar vai tocar bola pra quem, né? É, entendeu? Precisa, Com o entendeu? que ele vai fazer aquela Fazer um tabelinha? facão, né? Muito bom, velho. Mas é isso, gente. Como vocês já sabem, né? A gente chama aqui um pessoal... A gente vai trazer uns empresários aí também. Até pra... Porque, mano, eu sofri, hein? Na empresa que a gente tem de jardinagem. Então, eu creio que vai ser muito bom também. E hoje a gente quer saber um pouco do teu testemunho, né? Aquilo que Deus fez desde a sua infância até hoje. Que Deus tem ensinado e ministrado. Maneiro. E é isso. Maneiro. Eu tenho 29 anos. Sou nascido na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, né? Sou membro de lá até hoje. Cara, meu testemunho é aquela pessoa que cresceu na igreja, né, mano? Sim. Que cresceu na igreja, a vida inteira dentro da igreja. A gente fala que é o ratinho de igreja, né, Sim. mano? Então, tudo que a gente fazia, a gente brincava em igreja, a gente ia pro culto. Então, tipo, sempre tava ansioso pra ver um amiguinho. Quando você é criança, que você não sai muito de casa, né? Então, Sim. ir pro culto era legal porque, tipo assim, você tinha aqueles amigos de escola e os amigos da igreja, Sim. entendeu? Então, a gente se via e tal. Segunda-feira, a gente ia pro culto no lar da Rosane. Sim. Então, tipo assim... Tinha toda essa parada, porque não sabe, pô, o boy é meu amigo desde que a gente nasceu, então eu sou um Sim. pouco mais velho. Sim. Você tem quanto? 2 anos de diferença. Tem quanto? Eu tô com 27. 27, tenho 29. 27? Eu tenho 27. A boca tá seca. Eu tenho 29, então, tipo assim, já é um pouquinho mais velho, mas enfim, a gente cresceu junto. Sim. Eu conheço o boy desde a época que ele era o último a ser escolhido na rua, mano. Agora... Agora é o primeiro. Agora é o primeiro. Mas o que esse moleque treinou de físico pra conseguir é não só brincadeira. física, habilidade A ali, habilidade porque... você nunca teve, mas Não. você desenvolveu isso depois de velho. Você Então. recebeu algum dom divino que veio. Agora o pai tá enjoado, entendeu? Não vê É no porque ciclo. hoje, na nossa época, o futebol era dom. É. Hoje o futebol é muito físico. Sim. Então você se destaca porque tem o físico, Sim. entendeu? Não, mas tem habilidade também. Os vídeos comprovam. Os vídeos comprovam. Mas quando era pivete, o bicho era ruim, mano. Mas também, eu era o mais novo da turma. O mais novo sempre sofre, entendeu? A não ser que seja um Neymar da vida, um Cauã. Mas você ainda conseguia ser melhor que o Ricardo, né? Que era mais velho e você Bem ainda duro, conseguia. né? Até Não, o hoje, Ricardo, né? pelo amor de Deus, mano. Ricardo, pelo amor de Deus. O Ricardo, ele se deu bem só na academia, né? E um Tipo, pra pouco jogar no bola, basquete. nada. Jogou basquete? Né? Porque jogar bola nada, skate nada. Das coisas que a gente fazia quando criança, Tava né? pra resenha, né? Só pra resenha, Ele ia lá. galera ali. Mano, eu E lembro você que. vê a casa que era muito grande. Eu lembro que a gente. Depois, mano, a gente já tava, tipo, fazendo flip, subindo palquinho, pá, acertando as tricks. O Ricardo tava com aquele olho duro ainda dele, tá ligado? Sim. Ai, mano, era coisa de louco. Mas então, a gente cresceu dentro da igreja e, tipo assim, tem todas as amizades. Eu sempre me destaquei na área musical, então, obviamente, sempre tive a curiosidade de ir atrás disso, né? Sim. E aí, quando a gente era Eu fui pivete... preguiçoso. Mas você tocou bateria, né? A gente tinha a banda certinha, mano. Eu era o vocal, o Ricardo guitarra, Sim. Carol guitarra. É. O boneco, o boneco foi pra sopro, né? Nada a ver. Sim. Mas o boneco no clarinete. Clarinete. O boneco no flauta clarinete. doce primeiro. Flauta mas todo mundo passou pela flauta doce. Todo mundo passou pela flauta doce, aí o boneco no clarinete. E tu na batera. Isso. Tu na batera. Primeiro eu comecei com o tambor de plástico, Tá. batendo, depois Deus abençoe a bateria. Tu lembra da primeira música que a gente tocou junto? Não. Básico, né? Era o básico. Que música é essa? Eu sou livre. Eu sou péssimo com letra e nome de música, então. Livre pra correr. É essa? Caraca, como Livre que é? pra dançar. Acho que é isso. É isso mesmo, Eu acho que tô é isso. tentando lembrar o nome da música. A gente se apresentou no primeiro culto da Uademes, mano. Que não era nem um culto, se por assim dizer, era mais que um É que tava encontro. começando o projeto ali, né? Tava começando o projeto. Que era a gente tocou como banda convidada, né? Sim. Convidada. E era os 3G que tava Sim. era a Débora... Não, 3D. Que era a Débora, o Davi e acho que o David. Lembra?
A Débora que tocava baixo. Ah, sim. O Davi da guita. Sim, sim. É Davi da guita? Acho que o Davi era o batera, mas enfim. Sim. Mas enfim, mano, aí a gente cresceu dentro da igreja, tocando, enfim, vivendo de fato a vida ali, né? Como criança. Dando dor de cabeça para as mães, né? Dando dor de cabeça para as mães, fazendo um monte de besteira. Mas, cara, eu brinco que, tipo, se eu não tivesse nascido na igreja, cara, eu ainda gostaria de ter o lifestyle cristão, tá ligado? Sim. Porque é muito bom, cara, é muito bom. É saudável, é leve, cara, é tranquilo, entendeu? Então você ter ali os amigos da igreja, e são boas amizades, coisa que você traz pra vida, né? leva pra vida. Pô, a gente se conhece até hoje, a gente troca ideia até hoje, a gente joga bola, a gente faz... Hoje não mais, né? A gente faz, mano, enfim... E aí, com 14 anos, com 14 anos, eu fui aceito no grupo de louvor. Eu recebi um convite para cantar no grupo de louvor. Mas assim, desde criancinha, sempre solando nas crianças, enfim, fazendo as coisas e tal. E aí, com 14 anos, eu fui aceito ali pro grupo de louvor, recebi um convite. Entrei, eu e mais uma outra menina que mais ou menos tinha minha idade também. Sim. A gente entrou pro grupo de louvor, cara, e foi... Que era a Stephanie, né? A Stephanie. E a gente entrou... Eu acho que a gente, basicamente, fomos os mais novos a entrar ali no grupo de louvor da... E é tipo assim, a gente cantava pra isso, né? Não foi uma parada... colocaram porque não tinha gente, ou não colocaram porque precisava. Mano, a gente... Ainda mais naquela época que não precisava, né? Mano, Dudu... Dudu, Maeli, Lu, Tirslian, Daniel... Só a nata. Nossa, mano, pelo amor... Dani, Durval, mano, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, era um grupo de louvor, tipo, recheado de bons cantores, boas vozes ali, né? E músico também, né? E músico também. Ali, eu acho que o Juninho, o Rodilson... Marquinhos, Tite. Mano, Tite é um dos maiores baixistas que eu já vi tocar aqui. Mano, o cara, tudo que tinha pra fazer no baixo, o cara fazia. O cara é um monstro. Mano, o cara pro baixo é um monstro. E assim, muito louco, né? E aí a gente... eu comecei a partir dali... a vida ministerial foi acontecendo e tal. Depois saí, fui pra São Paulo fazer minha faculdade de odontologia. Voltei pra Santos. Fiquei um tempo ali. Passei por algumas lideranças, né? Fui liderado pela Andréia, depois pelo Jean, pela Stephanie. E aí depois eu tive a oportunidade de ser o líder... Mas resumindo bastante, né? Sim. E aí depois eu tive a oportunidade de estar como líder de louvor do Ministério de Santos, que é uma responsabilidade absurda. São mais de 800 igrejas. Obviamente você não fica mandando sobre o que cada igreja vai cantar no seu domingo. Sim. Mas você tem uma liderança sobre cada igreja, né? Eu criei ali um projeto musical que a gente fazia nos cultos de ceia, principalmente, porque eu entendia que é um ministério muito grande. Então, você tem... cada igreja tem a sua ceia local, cada igreja tem o seu culto local. E aí tem os seus cultos de segunda e quarta-feira que acontecem, né, e domingo. E a sua ceia local que acontece também dentro da sua própria igreja. A gente tem o nosso culto local, que era terça, quinta e domingo. E tem também a ceia local e a ceia geral. E eu entendia que a ceia geral não era só da sede. Sim. É de todas as igrejas. Então a gente dava oportunidade para a galera de fora que tinha um talento, que era boa, tá com a gente somando na ceia geral. Então criei esse projeto, nasceu no coração do nosso pastor, enfim. E aí eu coloquei esse projeto, implementei e tal, a gente fez. Fiquei como líder de louvor do Ministério de Santos até, acho que mês passado, retrasado, se eu não me engano. E aí, agora eu tô vivendo essa parte mais pra minha carreira, né? Sim. Então, são coisas que são difíceis de conciliar, mano. É muito tempo ali, você tem que dedicar muita coisa, fazer muitos arranjos, tá sempre nos cultos e tal. Então, eu recebi a bênção do nosso pastor, do meu pastor, né? Vocês não estão mais lá, mas também é teu pastor, né? Não deixa de ser. E agora eu tô andando pelas igrejas, tô visitando novos templos, novas casas, conhecendo gente nova, conhecendo grupos de louvores novos, saindo pro mundo, né? Saindo pro mundo dentro da igreja.
Alô? Na igreja. Deixa bem claro, né? Deixar bem claro. Mas tem sido uma experiência muito legal, cara. Deus tem me levado a lugares muito, muito diversos, conhecido pessoas e sendo muito bem recebido. Isso é maravilhoso. Eu, a minha família, minha esposa, a gente tem sido muito bem recebido. É o mais importante, né? Nossa, cara, isso é muito legal. Impactando vidas fora ali do nosso ministério, né? Tipo, obviamente, cara, são 800 igrejas e a gente sabe que tem muito espaço para poder impactar vidas através do louvor, da ministração, enfim, até mesmo da palavra. Mas não existe só o nosso ministério, né? Então, a gente indo para outras igrejas, indo para outros lugares, novamente, sempre debaixo de uma bênção, debaixo de uma direção de Deus e obviamente, sendo pastoreado, que mano, é muito importante para você não se perder no caminho, para você não fazer uma besteira, para você não sempre respeitar a direção de ser pastoreado por um pastor, entendeu? E o meu pastor é o pastor Paulo, entendeu? Questão de honra, né? Mano, e assim, você precisa disso, Mas visitando outros lugares, cara, conhecendo pessoas novas, é muito bom. Tem muita vida pra ser alcançada, cara, dentro de igreja e fora de igreja também, entendeu? Então, tem sido muito bom. E que tu tem, assim, olhado assim pra trás, pô, quando eu era criança eu ministrava de um jeito, agora eu tô com outro entendimento. Como que tá sendo? A gente tava até conversando sobre isso antes de começar o podcast, mas a ministração, o canto, ele... obviamente, tudo se aprimora com o tempo, tá? Sim. Então, a tua técnica vocal, aquilo que você canta, a forma com que você canta, a tua voz vai maturando conforme o tempo vai passando. Quando eu era mais novo, eu alcançava notas que hoje eu não alcanço mais. Sim. Então, é normal. Mas a questão da ministração, ela está intimamente ligada com a tua intimidade com Deus. Sim. Então, é o que a gente estava trocando a ideia aqui. Por exemplo, se a gente não se conhece ou a gente é colega, a gente não é amigo. Pô, e aí, boizão, como é que você tá? Pô, e a tua mãe, como é que tá? Pô, e a família? Sim. E aí, tá jogando bola? Bacana, maneiro, legal. Tipo assim, fica um papo muito superficial. Sim. Então, quando você... e com Deus é a mesma coisa. Uhum. Então, se você não tem uma profundidade com o Senhor, uma profundidade na palavra, uma profundidade de oração, uma profundidade de vida com Cristo... a tua administração, ela fica rasa também, mano. Sim. Então, isso vem com o tempo. Tá? E eu vou ser muito sincero com você. Quando você nasce na igreja, algumas pessoas podem ter um despertar mais cedo. Sim. Tá? Um despertar para, de fato, entender a importância do evangelho. A importância de uma vida com Cristo, tá? De conhecer Deus, né? E algumas pessoas podem ter um despertar um pouco mais tarde, mano. Então a gente conhece muita gente que, mano, desde pivete já é vividão de Bíblia. Sim. E tem gente que, mano, que nasceu na igreja e é um pouco mais velho, cara, e tá começando às vezes a ler a Bíblia agora, entendeu? Igual eu fui conhecer Deus mesmo com 21 anos, de falar, mano, é algo sobrenatural. E a gente mesmo. nasceu na igreja. E a gente nasceu na igreja, entendeu? Então, desde bebezinho, você tá lá imerso naquele ambiente, mas só depois de 20 anos, depois de 21 anos, que você foi ter um despertar, entendeu? Então, tipo assim... hoje, uma rotina de leitura, uma rotina de oração, uma rotina que ajuda em todos os aspectos da vida, tá? Isso não é... Se aproximar de Deus, cara, é se distanciar do mundo. E se distanciar do mundo é bom. Sim. Se distanciar do mundo é bom em todos os aspectos. Sim. Entendeu? E, cara, eu tenho vivido isso cada vez mais. Tenho me aprimorado musicalmente, espiritualmente, fisicamente também, mentalmente. Cara, tudo é um bolo só, entendeu? Se você tem alguma parte da sua vida que tá um pouco mais abaixo, cara, não tem como. Ela vai começar a puxar as outras também pra baixo. Então, é bom que você esteja afinado, mano. O violão tem 6 cordas, mano. Se uma tá desafinada, o acorde vai sair desafinado, entendeu? Então, é isso aí. E sobre essas músicas que você lançou, né? Pra quem não sabe, pô,
Tá moscando, né? Se você não ouviu, você tá moscando. Spotify tá aí. Não só Spotify, YouTube. YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube. Mano, tudo. Tá em tudo. Isso, Quando lança em uma, lança em todas. É o certo, né? E como foi esse processo das criação das músicas, repertório, tanto espiritualmente como musicalmente? Cara, quando você... Que até vi uns stories teu falando a dificuldade de escrever uma música, né? O tempo que leva também. Mas você sabe que assim, cara, cada música é uma música, ok? Óbvio. Essa é claramente uma das músicas feitas, né? Tipo assim, cada música é uma música. Então, tipo assim, eu lembro que pra poder fazer a Toma Tua Igreja, que foi a primeira... Então, vamos lá, desde o começo. A gente sempre teve... A gente tocou junto, boy. Então, Sim, a gente se conhece desde pivete. Então, quando a gente tinha banda, quando a gente tinha as nossas coisas, a gente sempre tinha um sonho de, quem sabe, um dia viver da música. Sim. Entendeu? Então, quem sabe um dia conseguir fazer daquilo como... além de... Pra Deus, né? cara, mas também como um ganha-pão. Sim. Ok? É honesto, é justo. Sim. Entendeu? Obviamente, a parte como é que eu vou falar isso? A parte espiritual, a parte de levar o nome de Cristo, ela vem primeiro, até porque as demais coisas vão serão acrescentadas, né? Sim. Mas a gente sempre tinha um sonho de ter isso como profissão. Uhum. Então, é uma coisa que eu principalmente, nutri isso, mano, por muito tempo, pela minha infância inteira, tá? E aí eu sempre quis ter uma música, sempre quis ter algo meu gravado, entendeu? Algo meu, cara, literalmente algo meu gravado, entendeu? Quando eu era pequeno eu pensava assim, cara, eu quero mostrar uma música minha pro meu filho, eu quero ter gravado, mano, pra eu nunca esquecer disso aqui e tal... E aí a gente não teve a oportunidade de fazer isso lá na juventude, principalmente com as músicas da Sky. Mas depois de mais velho, através do meu trabalho, que foi a odontologia, Deus me proporcionou eu gravar as minhas próprias músicas. E aí, você pode ter um produtor maravilhoso do seu lado, você pode ter uma equipe maravilhosa do seu lado, você pode ter... Que foi de fato, né? Mas a composição, ela precisa vir de você, entendeu? A composição, ela precisa ser inspirada pelo Espírito Santo, precisa ser inspirada por Deus, e a composição, ela precisa vir através de você, entendeu? E eu tinha isso muito claro na minha cabeça, eu tinha muito claro isso na minha mente. E para poder fazer isso, e aí foi me passado um monte de referência, não, porque, cara, mais ou menos isso aqui, que é o sonho, o som que a gente quer seguir e tal, agora é com você. Eu falei, não, mano, agora sou eu e Deus. Então, na minha igreja eu tenho também a oportunidade de ter um cenáculo lá, que é um lugar de oração, é um lugar onde a gente se fecha de fato para orar. E aí eu lembro que eu fui mais ou menos eu nunca tinha escrito nada, cara. Nunca tinha escrito nada, nunca tinha conseguido escrever nada. E aí, tanto que as músicas da Sky quem fazia era tudo Souza. Porque o Souza que é um letrista muito bom. Sim. E aí eu fui pro cenáculo, mano, sozinho, só eu e violão e Deus. E através ali de oração, eu lembro que no primeiro dia eu tentei sentar e falar assim, mano, então vamos lá. Tá, esse acorde aqui, tá, isso funciona, isso não funciona. Mano, não saiu nada. Segundo dia, pá, mano, isso aqui funciona, não saiu nada. Terceiro dia, mano, não saía nada. E aí eu senti no meu coração, tá, mano, você não tá aqui pra fazer música. Uhum. Você tá aqui pra ser tratado por Deus, então vamos lá. Então, ajoelha, ora. Uhum. E depois a gente vê a questão da música. Então, foi joelho no chão, oração, tratando coisas pessoais, coisas minhas, coisas que só eu e Deus sabemos, entendeu? Então, foi todo um tratar de Deus ali e tal. E aí, em determinado momento, cara, eu sentei, comecei a dedilhar alguma coisa, começou a vir uma letra, começou a vir alguma coisa, e aí a inspiração do Espírito Santo vem através
veio através disso. Mas, cara, eu precisei primeiro, joelho no chão, tratar, entender que eu não tava ali pra poder fazer uma música, mas sim pra me aproximar de Cristo e entender o que ele queria pra mim. E aí, dali, veio a Toma Tua Igreja. Entendeu? Quando eu fui fazer a graça, foi a mesma coisa. Eu me fechei no cenáculo de novo, eu já entendi. Agora eu já entendi, agora eu sei como é que é. Agora eu sei como é que é. Eu me fechei no cenáculo de novo, fui novamente buscar o que Deus queria passar pra mim e o que Deus queria passar pra igreja através daquela música. E aí veio também a graça, e aí a gente gravou e tal, e... Veio a letra primeiro ou veio junto com a melodia? Caramba! Só veio o refrão na hora. Não, veio a letra primeiro. Veio a letra primeiro. Porque a letra veio... Porque assim, a questão da melodia, ela veio um pouco depois. A Toma Tua Igreja veio tudo junto. Sim. Veio tudo junto. A graça veio a letra primeiro. E aí... ela era de um jeito. E aí eu tocando ela, cara, mano, entendendo e tal. Aí depois tem a mão do produtor, né? Mas a gente... aí depois a melodia e tal veio de uma outra forma, mano. Veio de um outro jeito. Sim. Entendeu? E a letra, as duas músicas, tu começou pelo refrão, pelo começo? Não, mano. Cara... Como foi essa questão de, caraca, mano, acho que Deus tá ministrando sobre isso. Aí tem um amigo nosso que ele começa pelo refrão, né? Eu conheço gente que faz assim. Cara, que eu me lembre, eu acho que foi do começo mesmo. Foi do começo. Porque aí você vai caminhando e tal, e aí depois você chega no refrão e tal. Na verdade, eu comecei pela parte C. A Toma Tua Igreja foi pela parte C e a graça foi pelo refrão. Por que pela parte C? Porque eu tinha feito um refrão pra Toma Tua Igreja. Caramba, não. Calma aí. Na verdade, a graça foi um derivado da Toma Tua Igreja. Porque o refrão da graça é a parte C da Toma Tua Igreja. Entendeu? Sim, é isso. O refrão da graça é a parte C da Toma Tua Igreja. E aí, tipo assim, eu fiz primeiro o refrão que eu achava que seria o refrão da Toma Tua Igreja, e aí depois foi pro começo, e aí fui fazendo a música e tal, e aí chegou no refrão mesmo, entendeu? Aí eu falei, não, então esse refrão que eu tinha criado eu vou jogar pra parte C. Mas na hora da produção musical a gente entendeu que ele não cabia ali, né, no que a gente queria pra aquela música, e aí ele ficou pra uma próxima. E aí depois eu voltei pro cenáculo, voltei pra oração e tal, e aí eu revisitei essa parada do que eu já tinha, do que Deus já tinha me dado ali através do outro período. Sim. E aí veio a graça. Então a graça nasceu da parte C da Toma Tua Igreja. Sim. Cara, sei lá, acho que é assim que faz, né? Sim. Pelo menos foi pra mim. Sim. Pela maioria das pessoas que a gente conhece que compõe, a maioria é pela letra, entendeu? E vai achando, ou às vezes já vem com um pouco da melodia, e aí vai rabiscando ali. Que Deus vai que a questão da melodia, muitas vezes você, principalmente quando você quer a questão do mainstream, que você quer chegar um pouco mais longe, você tem algumas referências. Então, logo no começo eu já sabia mais ou menos o que eu queria seguir. Sim. Então, referência é só identidade também, né? Como gosto musical, né? Cara, tem a referência do que você quer pro som e tem a referência do que te mudou da tua vida. Sim. Por exemplo, você, boy, o que você gosta de ouvir? Vai, fala aí. Eu escuto de tudo, velho, mas um groovezinho, velho. Groovezinho. Então hoje, se você tivesse que criar alguma coisa, esquecendo da parte comercial da coisa, você ia pro groove. Sim. Tá. Basicamente a mesma coisa. Então, tipo assim, cara, desde pivete eu sempre escutei muito rock. Então, muito rock. Através do meu irmão eu ouvi rap também. Então, eu tinha essa veia de rock e rap. Passei por um tempo de grunge, metal, oficina G3, Bride. Então, pra algumas pessoas bem perturbado, né? Pra algumas pessoas bem perturbado.
Mas eu ouvia muito Oficina G3, Sim. eu ouvia Bride, Psychedelic Super Jesus, mano. Então, tipo assim, Sim. e isso vai moldando você musicalmente. Eu também ouvi muita música que não era ditamente cristã, né? Sim. E isso molda também ali o que é a tua identidade musical. E aí tem a identidade musical da bagagem que você carrega, que você coloca isso na tua música. Sim. Acho que Mas- também não tem como um cantor, um músico, não pegar uma referência que seja secular, né? Possível, mano. Possível. Não conheço um até hoje, mas... Impossível. E eu tava ouvindo ontem uma música do... Uma música do Thales Roberto, do primeiro álbum dele, que é uma referência clara, até de melodia. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Sim. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Que é Djavan, né? Sim. Então, tipo assim, mano, a melodia, a levada, o tempo, mano, tudo ele pegou dessa música. Tudo ele pegou dessa música. Sim. Então, tipo assim, e obviamente você tem que saber também o que te inspira, né? Uhum. Então, a construção musical, ela vem de muito tempo. Então, Sim. é mais ou menos isso. E esse processo aí demorou quanto tempo? Pra música... Que é a vida inteira, filho. Não, pra ficar pronta, né? Desde o processo ali que Deus começou a falar contigo, em questão da letra, ser ministrado ali no secreto, até ela ficar pronta e lançar. Essa parte do secreto até a criação de fato da música. Vai ficar pronta. Meses. Meses. Um ano meses. até, às vezes, que demora, né? Meses. Também. A letra da Graça veio muito rápido. Sim. Veio muito rápido. Foi coisa que... foi em uma semana veio a letra. Ficou na muito outra ansioso semana foi pro estúdio. pra lançar logo, quando tu teve a letra toda? Cara, foi porque... Porque foi um teste, né, mano? Sim. Porque se você vê a Graça, ela é uma música que ela é diferente do que é tocado dentro de igreja. Aham. Tanto que a Graça, ela é uma música que, para algumas pessoas, ela vai ter um rótulo que não cabe dentro de igreja, entendeu? É difícil. Eu sei, tu me amas. Tipo, é diferente do que você ouve dentro de igreja. Igreja Sim. geralmente é aquela coisa mais apoteótica, ou Sim. aquela coisa mais... Congregacional, né? aquela coisa mais pra tocar o emocional, entendeu? E não uma música que é uma música, cara, é um soft, né? Então a Graça, ela tá dentro de um pop, country, rock, soft, entendeu? É uma música que é, cara, pra você ouvir, entendeu? No dia a dia ali, né? É. E aí era uma proposta diferente do que é tocado dentro de igreja. Isso, mano, como é que vai ser a aceitação do público? Do público? Como é que vai ser... será que todo mundo vai curtir? Será que todo mundo vai gostar? Todas essas dúvidas ficam na cabeça, mano. Não tem como. Você vai fazer uma música, você... Acima de tudo, você faz pra Deus, você faz como uma inspiração de Deus, mas você quer impactar vidas, você quer que essa música chegue cada vez mais longe. E aí, será que eu escolhi a estratégia certa? Será que eu escolhi o ritmo certo? Será que, mano, essa nota aqui devia ser diferente e tal? Cara, se você ficar nesse pensamento, você nunca lança nada, né? Sim. Mas é mais ou menos isso aí. E tuas músicas tu tá... Lógico, quem não acompanha, né? Ele tá rodando aí São Paulo inteiro, até fora, né? Curitiba, tudo. E aí tu tem conseguido encaixar essa música? Como que tu tá fazendo? O que tu tem sentido, assim, de Deus? Pô... Cara, eu sempre tento encaixar assim. Sim. Como alguns plays é mais fácil encaixar do que outras. Sim. Tá? Hoje eu tenho 3 músicas lançadas, né? Que é a Graça, Toma Tua Igreja. E uma música que eu fiz um cover da Daniela Araújo. Como é que é o nome da música? É Guia-me, né? Guia-me, isso aí. Você sabe, né? Que é o cover da Daniela Araújo que eu fiz eu fui convidado pela Som Livre e a Todá pra fazer um projeto. E aí a gente gravou esse projeto e tal. E essa música andou bastante. Então é uma música que eu sempre coloco também nos repertórios. Então, geralmente o meu repertório ele tem ali um pouco da Toma Tua Igreja, né? Que, mano, não tem como fugir, é a primeira. Sim. É o bebezinho. Sim. E aí a primeira... eu faço também a Guia-me e faço também a Graça.
Então a gente sempre tenta colocar essas músicas no repertório, até porque são meus sons, né? Sim. E o povo tem curtido bastante? Pô, demais, mano, demais. É muito legal ver a galera cantando. Às vezes uma igreja que eu nunca fui, e a galera tá lá e tal, e chega no refrão, eu tenho fome. Você vê só. Sim. Você não escuta, né? Mas você vê as boquinhas se mexendo. Eu tenho sede, a da presença. Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Ver que a música tá chegando em lugares que você não achou que ela ia chegar, entendeu? Sim. E como foi ter cantado na Marcha pra Jesus? Um evento bem conhecido pro cristão, né? Então eu creio que deve ter sido bem top. Cara, é uma organização diferente, né? Sim. Primeiro de tudo, é uma organização diferente. É um evento que ele ele tem ali um tempinho certinho pra acontecer e tal. Tem cantores que vêm antes de você, tem cantores que vêm depois de você. Então, cara, você precisa executar a parada ali e tal. E não é uma marcha pro Neymar, não é uma marcha pro Santos, não é uma marcha, sei lá, pra algum político. Mano, é a marcha pra Jesus. Então, ainda assim, mesmo que seja tudo bem cronometradinho, tudo bem marcadinho do que você tem que fazer, ainda assim você tem que ter... tem que passar pra igreja, porque a igreja não é as quatro paredes, né? A igreja são as pessoas, mas você tem que passar pra igreja o que Cristo quer passar pra igreja. Então, por mais que eu tenha ali um show pra Marcha pra Jesus, que é um show setado pro tempo que eu tenho... Tem muitas pessoas em volta ali que... Até gente que não é cristã, né? Tu lembra daquela... de quando a gente foi tocar na Praia da Biquinha? Sim. Cara, pra mim, o mais louco daquilo, porque a gente tocou num trio, né? A gente tocou num trio. Pra mim, o mais louco daquilo não era... obviamente, era muito legal você ver as pessoas ali, a galera de igreja, os nossos amigos. Mas eu lembro que, tipo, o prédio da praia, tinha um prédio da Biquinha, mano, ele tinha muita janela, muita janela. O mais louco foi, mano, olhar assim pras janelas e ver um monte de gente nas suas janelas. Assim, vendo o que a gente tava tocando ali, vendo o que a gente tava fazendo. E tinha muita Mano, gente. tinha muita gente, eu tenho certeza que, cara, sei lá, eu não vou saber chutar um número, mas muita gente que tava ali naquela janela não era cristão, mano. Sim. Entendeu? Então eu tava sendo boca de Cristo, eu tava sendo instrumento dele naquele momento pra poder passar pra aquelas pessoas o que ele queria passar. Então, cara, isso é muito loucura. Às vezes quando você tá numa marcha pra Jesus, você tá tocando geralmente num centro, numa praça, você vai ter ali as pessoas que vieram para poder assistir a marcha, as pessoas que estão de passagem, às vezes moradores de rua, às vezes as pessoas do comércio local. Então, tipo assim, são muitos ouvidos diferentes que estão recebendo a mesma mensagem, entendeu? Sim. E essa mensagem ela tem que chegar diferente para cada ouvido. Sim. Então você tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo, a sensibilidade de saber o que você está cantando para poder passar para essas pessoas. Sim. E essa questão do tema, porque querendo ou não, a gente cresceu na igreja, então a gente acaba entrando meio que num automático às vezes, né? E até gente que se converte depois entra no automático. Uhum. Então, você que está sempre no púlpito, tudo, como foi essa questão de tipo, caraca, a gente teve a base, né? De tipo, a questão do temor e tudo. Chegou um momento que você falou assim, pô, acho que cara, lembrei, eu tô aqui por causa de Cristo. Ou por alguma situação, algo do tipo. E aí tô assim, caraca, mano, eu tô fazendo aqui por causa de Cristo e o meu temor aqui... Senhor, me ajuda, tá ligado? Me perdoa, né? É o que a gente conversou lá no começo. Tipo, Sim. Por mais que você tenha nascido dentro da igreja, há um momento onde você tem um despertar pra Cristo. Sim, sim. Há um momento. E esse despertar acontece. Em questão de responsabilidade, eu posso te falar que eu só entendi a responsabilidade que é liderar, por exemplo, um grupo de louvor quando eu fui, de fato, líder de louvor. Sim. Entendeu? Vamos lá, a líder que veio antes de mim, a Stephanie, eu lembro que eu diversas vezes pensava comigo mesmo, poxa, mas se ela tivesse feito isso aqui, se ela tivesse feito desse jeito, se ela tivesse... Mano, feito assim, assado e tal. É o famoso si, né? O famoso si. Cara, se ela tivesse feito assim e tal. Mas, cara, só ela sabia do que ela... das decisões que ela devia tomar naquele momento, entendeu? Sim. Ela estava sendo direcionada pelo Espírito Santo. Ela estava sendo direcionada ali para aquele momento. Ela era líder daquele momento. Então,
a pessoa mais apta para poder tomar uma decisão ali era ela, não era eu, entendeu? Tanto para ser para ser uma decisão que desse certo, quanto uma decisão que desse errado também. Porque os líderes, eles não é tudo que se faz que dá certo. Obviamente, quando você está na direção de Cristo, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar a viabilizar, enfim, aquilo que você faz. E obviamente, você tem que estar afinado com Cristo para não ser a decisão da tua cabeça, mas a decisão sobre o que Cristo quer. E quando eu fui líder, eu entendi de fato o que é ser líder. Sim. E Aí o temor aí aumentou. o temor aumenta. E aí você pensa assim, caramba, tá bom, então ela tomou. E aí você pensa, obviamente, pra liderança anterior, né? Sim. Tá bom, então ela tomou essa decisão aqui por conta disso, por conta daquilo e tal. Aí você começa a entender melhor. Sim. E, obviamente, pessoas que vêm abaixo de você vão ter aquele entendimento do tipo assim, caramba, se ele tivesse tomado essa decisão, se ele tivesse feito aquilo e tal. Então, tipo assim, mano, nunca tem um fim. Sim. Nunca tem um fim. Só sabe da responsabilidade. Só sabe do que é ser quem é, mano. Sim. Quem é, entendeu? Então, eu vejo... às vezes, eu admiro muito, mano, meu pastor. Eu admiro muito o pastor Paulo. São muitas igrejas que ele tem pra cuidar. São muitas vidas. Uma decisão dele, uma decisão que ele toma... Pode afetar muita coisa. Pode afetar muita coisa. Eu tinha ali, sei lá, 14 pessoas que eu liderava no grupo de louvor local e mais as outras pessoas das suas próprias igrejas. E já era muito difícil, mano. Agora imagina ele. Então eu não fico me atrevendo a falar assim, porque eu acho que o meu pastor devia fazer isso. Porque eu acho que o meu pastor devia fazer aquilo. Por que ele não faz esse tipo de coisa? Por que ele não faz aquilo? Mano, entender também que tá debaixo da palavra de Deus, né? Aí toda liderança é estipulada por Cristo. Toda liderança é estipulada por Cristo. Então, assim, quem sabe da decisão é ele, mano. Entendeu? Sim. Então, quem sabe da decisão é quem tá Bom cedo, né? Porque querendo ou não, teve muita gente pra se espelhar pra poder falar assim, caraca, eu gostava disso daqui, acho que eu vou aplicar. Boas lideranças. Eu tive a oportunidade de ver aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava. Os tempos diferem muita coisa, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, a liderança da Andréia, que foi minha primeira líder... Não tinha nem celular naquela época de... entendeu? Então, tipo assim, a forma com que se passava música naquela época, a forma com que se passava ensaio naquela época mudou totalmente. Então, tipo, pra mim, quando era a liderança dela, eu lembro que ela mandava a música pra gente na semana, 2 semanas e tal. A gente ouvia as músicas, chegava no ensaio e, mano, fazia ali, já era. Cada um abria a sua voz e tal. Não tinha muito segredo. Uhum. Cara, pra mim, eu tive que... Na minha cabeça, eu tinha que, mano, dar uma mastigadinha pro pessoal. Então, eu mesmo ia, tirava as músicas, fazia os arranjos, gravava tudo, mandava áudio explicado. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aprende, chegando no ensaio e faz, entendeu? Então, tipo assim, são outros tempos, outras coisas, outros métodos, outras formas de liderar e de fazer, né? Sim. E o que tu pode dar de dica, assim, pro pessoal que tá começando agora... na liderança do louvor, ou pensa em entrar, então fala assim, eu apanhei um pouco nisso daqui, mas pela graça e também a conselho de outros líderes que passou, né? Com pouco tempo, né? Com pouca idade, mas também com muita idade já. Cara, né? sobre entrar em um grupo de louvor como liderado, ok? Sim. Primeiro, respeite o seu líder. Sim. Respeite o seu pastor. Acho que o respeito vem acima de tudo em qualquer lugar. Né? Respeite o seu líder, respeite o seu pastor. Sim. Honre, né, também. Honre seu Porque líder, tem muita honre seu gente pastor. que respeita, mas não honra com compromisso. Né? Cara, Também. Estude muito, se aperfeiçoe. Nunca acha que tá bom, mano. Porque não tá, entendeu? Tenta sempre melhorar. Tenta dar sempre o seu melhor pra Deus. E sobre a questão da liderança, é que eu acho que a liderança não é pra todo mundo, cara. Então, tipo assim,
A pessoa até pode sonhar em ser líder, ou querer ser líder, se preparar para isso. Sim. Mas se isso de fato não acontecer, como também se a pessoa de fato não entrar num grupo de louvor, que é pra pessoa mano, simplesmente não ficar tetel da cabeça e se afastar de Cristo porque não conseguiu isso, entendeu? Sim. Tem uma frase do Aposan do Baixo, como é que é o Fábio, né? Fábio Aposan. Que ele fala aqui nas palestras que ele vai dar, que se a pessoa foi direcionada por Deus e se o ministério daquela pessoa é a diaconia, que a pessoa não deve se rebaixar à posição de um pastor presidente de um ministério. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, Deus, ele tem um chamado para cada um. Tem um chamado para cada um. Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aqui a gente tinha um sonho, achava que era seu chamado, né? Que o chamado dela ia ser determinada coisa, mano, mas Deus levou para um caminho totalmente diferente. Ou até às vezes mudou, né? Era para aquele tempo e Deus saber ouvir a voz de Deus, cara. Saber ouvir a voz de Deus, o que Deus quer você para aquele tempo e, cara, para tempos futuros. Tá preparado para isso, entendeu? Se você foi chamado para ser, cara, se você foi chamado para lavar o banheiro da igreja, não se rebaixa a ministro de louvor, velho. Sim. Entendeu? Se o teu chamado é esse, irmão, Deus vai te usar nesse chamado. Deus vai te usar para salvar vidas nesse chamado. Entendeu? Às vezes o chamado do cara é ser tesoureiro da igreja. Entendeu? E o cara quer ser, sei lá, e o cara quer ser presbítero. Sim. Não sei, tipo, são cargos diferentes, mas às vezes o chamado dele é para cuidar das finanças da igreja. Sim. E a igreja vai prosperar através o reino vai prosperar através do que ele foi, do que é o chamado dele, entendeu? Sim. Eu lembrei do meme da Fernanda Brum. Se você nunca lavou um banheiro e você é músico, você não tem meu respeito. Então, se você nunca lavou, aí, ó. Eu já lavei. Fernanda Brum. Eu já lavei. E essa questão do discipulado, né? Até a questão do grupo de louvor, a gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, como foi um pouco desse discipulado que você teve com seus pastores, com a liderança, antes de você ser líder e depois também? Eu sempre fui muito próximo dos meus líderes. Sim. E dos meus pastores também, do meu pastor. Quando eu entrei na liderança, foi colocado um pastor para que ele me ajudasse e direcionasse também, na verdade, a parte espiritual. Então, tudo que a gente foi fazendo ali na questão da liderança, na questão do que a gente foi executando, os cultos, o que a gente queria fazer, o que a gente... pessoas que deveriam entrar, e até mesmo insatisfações pessoais, coisas... Mano, tudo que diz respeito a pessoal, eu sempre tinha um pastor ali para me ajudar a tratar. Sim. E tal, isso é muito importante. E eu espero que todas as igrejas tenham isso, cara. Sim. Eu não sei se todas têm, cara, mas esse é o ideal. É que sempre tenha, base, né? Que sempre tenha uma pessoa para poder ajudar, cara. Entendeu? Então, é uma escadinha. Então, o membro da igreja, ele vai ter ali o seu pastor local. O seu pastor local vai ter um pastor regional, o pastor regional vai ter um pastor setorial sobre ele, o pastor setorial vai ter um pastor presidente. Eu, como líder do grupo de louvor, eu tinha um pastor que ele era direcionado simplesmente para tratar das minhas dúvidas, dos meus questionamentos, dos meus problemas dentro do grupo de louvor e tal. Sim. E para me ajudar nisso, idealmente que seja uma pessoa mais vivida nesse mesmo assunto, né? Uma pessoa mais madura, não só com a idade, né, mas também espiritual. Isso, uma pessoa que seja mais vivida e até mesmo que seja do assunto, entendeu? Sim. Então, tipo assim, então a gente vai voltar a uma casa, ok? Então, o seu chamado é ser tesoureiro da igreja, mas você quer ser líder do grupo de louvor, mas seu chamado é para ser tesoureiro, ok? Então, agora você é tesoureiro. É interessante que seja colocado um outro tesoureiro para te ajudar, para te direcionar a como trabalhar com a tesouraria.
entendeu? Não o líder de louvor falar pro tesoureiro o que ele tem que fazer, Sim. entendeu? Então, pro grupo de louvor é a mesma coisa. Então, eu como líder, é interessante, e é o que acontecia, que um outro ministro de louvor mais experiente que eu me ajudasse nas minhas dúvidas de como que deveria ser tocado o grupo de louvor, enfim, a parte espiritual, a parte ministerial, enfim, esse tipo de coisa. E assim vai, entendeu? Um pastor sobre um pastor, um ministro sobre um ministro, um diácono sobre um diácono, e esse tipo de coisa. Pergunta? Eu tenho. Mano, você falou a questão do médico, né? Você é médico. Médico não. É dentista, né? Que a gente fala doutor hoje. Como é que foi esse processo, mano? Na faculdade, né? Com a questão de você estava liderando, né? Na época. Como é que foi assim? Como é que você passou por isso, assim? Foi... Ou até hoje também, né? Que você... conciliar, canta, né? Conciliar tudo. Porque, mano, é uma responsabilidade, né? Eu fui para São Paulo estudar na época. E aí eu lembro que nesse período eu não tinha como congregar aqui em Santos. Vai dinheiro, né, mano? Ficar descendo e subindo, vai grana. Então eu não tinha como congregar em Santos. E aí em São Paulo eu comecei congregando na Bereana. Sim. O meu pastor se comunicou com o pastor da Bereana, o pastor Walter Brunelli, que é um pastor excelente. Hoje está o pastor Ricardo Brunelli lá, que também é um pastor excelente. Mas o pastor Walter Brunelli, que é um grande amigo da minha família também, então ele me recebeu de portas abertas lá. Mas acabou ficando muito longe da minha casa, a gente se mudou na época, eu morava ali no Paraíso. E a gente se mudou, fomos ali para Ipiranga, e a igreja mais próxima era a Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Que é aquela igreja lá, né, você sobe a Ricardo Jafé, que tem um relógio assim em cima, um relógio girando. Sim. A Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Uma igreja também excelente. O pastor ficou conhecida, acho que mais por conta da gestão do pastor Alfredo Requidal. Hoje está o pastor Alcides Fávaro lá. E lá eu fiz bons amigos, cara. Eu fui muito bem recebido. Fiz amigos que eu levo até hoje pra vida. Agora em Curitiba eu tava na casa de um deles, o Felipe. Abraço, irmão, tamo junto. O filhinho dele, Bernardo, a esposa Tami. Foi aniversário do Bernardo. E eu fiz bons amigos lá. Então na época que eu fui pra São Paulo, eu congreguei nessas duas igrejas, a Bereana e depois na Ministério do Ipiranga. E aí depois, quando eu retornei para Santos, eu abri uma clínica em Peruíbe. E aí, cara, tipo assim, 1 mês, 2 meses depois que eu abri a clínica, surgiu um vírusinho na China. E aí vai fechar tudo, não vai fechar tudo, como é que vai ser? Sim. Aí vai toda aquela dor de cabeça e tal. Mas depois eu retornei para Santos. Abri a minha clínica que eu tenho até hoje, meu consultório que eu tenho até hoje em São Vicente. Já divulga aí, já. Consultório, meu consultório. Arroba aí já. Arroba, acho que é dentista Bruno MATH, se não me engano é isso. Dentista Bruno. Mas vai estar aí na telinha. Vai estar aí na telinha aqui, a Átida vai... aí a Átida. Então, e aí eu abri minha clínica lá em São Vicente. A gente faz um trabalho. A minha clínica é em parceria com o Ministério de Santos. Então, a gente tem toda a parte que a gente atende também pacientes de fora e pacientes... todo tipo de paciente, na verdade. E também tem a parte social também. Então, a gente faz alguns trabalhos para algumas pessoas que precisam de fato. E hoje eu estou atendendo em Santos, em São Vicente, atendo em São Paulo também, atendo numa clínica lá. E faço essa parte de cantor, né? Então, de visitar igrejas, de viajar e tal. Eu e minha esposa, a gente decidiu ir para São Paulo para até ficar mais fácil disso. Então, a gente pegou um apartamento ali que é próximo do aeroporto, então pra gente é muito mais fácil. Minha esposa trabalha no Morumbi também, sim. Então fica próximo do trabalho dela e próximo de se eu precisar ir para algum canto, então fica tudo bem mais fácil. E tem sido assim, irmão, a gente tem feito dessa forma. E o trabalho aqui na minha clínica de Santos também, né? Então é bem legal.
Então se você tá precisando de ajuda, aí ó, tá aí já na telinha um arroba, já segue lá. A Átila deixou aqui embaixo. Alguma dúvida? Não, acho que ficou claro, né? Ficou claro pra todos nós. Então é isso, gente. Queria agradecer, Brunão. Valeu, tamo junto. Obrigado por ter aparecido aqui. Espero que tenha edificado. E para quem não conhecia a história, né? Ainda mais agora rodando aí, para lá e para cá, muitas vezes não conhece a história, que você possa conhecer. Segue ele ali, comenta, entendeu? Bastante. A Átila deixou o de dentista, mas ela deixou também. Ó, aqui é o de pessoal. dentista. E aqui é o pessoal. Aqui é o de músico, tá? Sim. Sigam, rapaziada. Sigam isso aqui. Sigam isso aqui. Porque ano que vem é só pedrada. Fala aí, boy. É só pedrada, Então, só lançamento fale forte. conosco, os próximos projetos. Não, irmão, aí é ano que vem, é pedrada. O que dá pra falar? Esse ano eu tive a oportunidade de ser contratado por uma gravadora. Eu fiz uns trabalhos com. Eu gravei o back do último trabalho do Gabriel Guedes, né? Sim. E aí, enfim, conheci pessoas muito legais que me trouxeram para dentro da Unimusic. A gente lançou a Graça no começo do ano, um teste pra gente entender mais ou menos como é que era ali sentir o chão, né? Sim. E aí agora no ano que vem a gente já começa pé na porta no começo do ano. Depois da cirurgia teve que atrasar um pouquinho. Então eu vou operar amanhã. Mas é férias também, né, gente? E aí ano que vem a gente já começa pé na porta, mano, trazendo tudo e vamos pra cima. É isso aí, gente. Então, se inscreve, comenta, compartilha aí. Ainda mais quem já conhece o Bruno aí. Deixa aquele comentário pra ajudar a gente. E segue lá o Brunão, o João e eu. É nóis, entendeu? Tamo junto, rapaziada. Valeu.